Esse é um convite à reflexão. Eu te convido a chegar, sentar, fechar um pouco os olhos. Eu te convido a escutar o seu corpo, a sentir os seus pés, suas pernas, suas articulações, joelho, tornozelo. Eu te convido a sentir como está agora o seu quadril, sua coluna vertebral, suas costelas, sua respiração. Eu te convido a sentir suas escápulas, seu ombro, seus braços, cotovelos, mãos, dedos. Te convido a sentir sua nuca, seu pescoço, sua garganta, sua mandíbula, sua língua, seus olhos, o peso da sua cabeça. Te convido a sentir o cheiro do espaço que você está ocupando, a sentir a temperatura do ar, a umidade e a escutar os sons que te rodeiam. Para além dos sons da minha paisagem sonora, o que é que você escuta? Que sons você quer perseguir? Que sons te repelem? Que sons você desejaria que não estivessem soando agora? Então eu te convido a revisitar a sua história. Onde você estava há 5, 10, 20 anos atrás? Como era a sua música? O que você escutava? Como você escutava? Que vozes marcaram a sua vida antes de você optar pela carreira profissional de música? Como essas vozes te apoiaram? Como elas te reprimiram? E como foi esse seu caminho? Com quem você estudou? Em que lugares você estudou? Como esse caminho marcou e influenciou no seu fazer musical de hoje? Quais as vozes estão contidas no seu caminho? E hoje, aqui, agora, onde você está? Como é sua música? Que vozes dessas que você escutou ao longo da sua trajetória estão presentes em sua expressão como música e educadora? Que valores elas transmitem? Quais dessas vozes você gostaria de preservar? E quais você gostaria de transformar? Essas perguntas não precisam ser respondidas agora. Na verdade, eu gostaria que elas pudessem reverberar em cada uma de nós durante esse percurso, que elas sejam um convite à aventura que é a abertura, a verdadeira abertura, a que começa por nós mesmas, por olhar para as nossas práticas de ontem e de hoje, para a nossa história. Já aviso, é um alerta para um processo de muita vulnerabilização, algo que não nos é permitido no sistema patriarcal. Mas como eu posso me abrir se eu crio fortalezas de conceitos, preconceitos e crenças ao meu redor? Sem me vulnerabilizar, não vejo outra maneira. Sendo assim, sinto que é necessário criar um espaço coletivo de acolhimento, de escuta e de cuidado para esse processo. Um espaço que não se encaixa nos contextos formais, mas que é possível de existir. Um espaço que não sabemos como é até que ele se constitua. Um espaço-tempo de trocas, um espaço-tempo em que eu posso me observar, me questionar e realizar as minhas travessias enquanto as outras pessoas fazem a mesma coisa. Um espaço em que cada um é protagonista da sua própria jornada. Então eu falo de mim, do meu processo, do quanto essas questões vêm me atravessando.
Olhar abertamente para mim, para as minhas práticas, tem sido reconhecer dentro delas que valores estão contidos e que se refletem desde a maneira como eu atuo nos contextos de ensino-aprendizagem até as propostas, os conteúdos que eu escolho e a maneira como eles são tratados. O ponto de partida é o meu lugar de fala, que eu trago como uma bússola para minha jornada pessoal. Quando eu entendi meu lugar de fala, eu pude reconhecer as minhas opressões e os meus privilégios, sendo eu uma mulher branca, latino-americana, de classe média alta que mora na cidade de São Paulo, que estudei numa universidade pública e em escolas particulares. Eu me convidei a olhar para as duas coisas, olhar para as opressões que sofri e sofro, para compreender nas atitudes dos opressores o que é que eu sinto necessidade de transformar, mas olhar também para os meus privilégios e observar nas minhas atitudes o que é que espelha essas atitudes opressoras que eu tanto sinto necessidade de transformar e transformar em mim. Isso foi uma chave para o meu processo. Transformar o que é estrutural em mim. Porque eu, sendo branca, de classe média alta de uma grande cidade, estou inserida em um conjunto de valores que se manifestam de maneira intrínseca na minha forma de falar, de andar, de me vestir, nas amizades que eu tenho, na forma como eu me relaciono com as pessoas, nos espaços que eu frequento, nas minhas escolhas, nas posições que eu ocupo, que estão relacionadas com a minha história, com a história da minha família, com as pessoas com quem eu convivi, com as escolas onde eu estudei, com os livros que eu li, os filmes que eu vi, as narrativas que me atravessaram, as músicas que eu escutei, a comida que eu comi, as viagens que eu fiz e por aí vai. Estrutural. Então, desse meu lugar de fala, complexo, contraditório, de oprimida e opressora, surge um necessário lugar de escuta. Um lugar que aprende a desescutar vozes hegemônicas para se permitir afetar por essas tantas vozes que compõem a polifônica narrativa do real. A armadilha de um ouvido sem pálpebras físicas é exatamente essas pálpebras psíquicas, mentais e emocionais que a gente acumula na escuta e que muitas vezes faz com que a gente ignore a existência dessas outras vozes. Eu chamo isso de filtros e de camadas e também de vetores dessa escuta. Esse lugar de escuta para as minhas vozes opressoras foi e é um exercício de muita compaixão, de empatia, porque foram vozes que abafaram e apagaram e silenciaram outras vozes que estão emergindo, gritando, pedindo para poder ser escutada. E onde estão essas vozes apagadas, silenciadas, assassinadas, que tanto gritam, falam alto e afetam? Elas estão aqui, do nosso lado. Elas estão vivas, protagonizando suas histórias, estão ressoando. Então é importante, urgente, escutar essas vozes. A escuta dessas vozes tem me auxiliado muito nesse caminho de transformação. E uma transformação que eu sinto muito urgente, principalmente no contexto extremo que estamos atravessando, de um país governado por um representante extremista de uma ideologia neoliberal, genocida, sociopata e ainda por cima em meio de uma pandemia. Para mim é muito urgente porque é uma questão de vida. Não dá mais para preservar privilégios. Mas o que isso tem a ver com música e educação musical? Educar é um ato político. Pode ser emancipador, mas pode ser um mecanismo cruel de controle, de apagamento de identidades, de aculturação. Pensa na escola, no sistema em que ela está inserida, e aí volta de novo para suas narrativas. O que te afasta do fazer musical de antes? Camadas de sistema? Eu não duvido se essa for a sua resposta. Bom, com o Fladen eu conheci o conceito de pedagogias abertas, um conceito que para mim está em constante construção, e isso é o que o torna interessante,
Pedagogias abertas vão se transformando quanto mais nos aventuramos nessa jornada. Ele surge de uma necessidade de olhar para nossas ações desde esse nosso lugar de latino-americanas. Uma pedagogia aberta é aquela capaz de ser inclusiva, de não atar-se a modelos, mas não desprezar nenhum modelo. Nenhum modelo. Só que aí venho falar da minha travessia, que em algum momento me ensinou, desde esse olhar para as minhas práticas, que pedagogias abertas não necessariamente são práticas decoloniais. Posso praticar pedagogias abertas dentro de contextos heteronormativos, eurocêntricos e que preservam estruturas de poder. Então, combinar pedagogias abertas com práticas decoloniais é o meu caminho, minha pesquisa desse momento. No meu caso, como educadora musical, essa pesquisa tem afetado na escolha dos repertórios, na forma como eu abordo os repertórios, na forma como eu olho para os conteúdos, não como um fim a ser atingido, mas como um percurso, como ferramentas que podem participar desse percurso, na necessidade de deshierarquizar e desplanificar o saber, num olhar e ressignificação das relações que eu estabeleço dentro das dinâmicas que eu proponho e das atividades que eu conduzo, numa escuta para os meus julgamentos, porque eles têm me mostrado muito sobre o quanto existe desse estrutural nas minhas próprias atitudes, a partir da escuta dos julgamentos, no cuidado com o meu discurso, com a minha fala, com as minhas palavras, que carregam esses sintomas dessa cultura patriarcal estrutural dentro de mim. Então eu compartilho aqui duas situações que detonaram esse meu caminho, esse meu caminhar nesta aventura. A primeira foi em 2013, no meu primeiro seminário do Fladem em Montevidéu, quando eu me vi brasileira colonizada que só olhava para o Oceano Atlântico com o objetivo de atravessar até a Europa. E de repente me dou conta de estar inserida num contexto latino-americano para o qual eu nunca tinha prestado atenção. Nesse momento eu faço um giro de 180 graus, virando minhas costas para o mar e olhando para a cordilheira. E encontro aí um caminho muito interessante de descolonização e de aprendizagem e constituição de identidades. A outra foi numa atividade de improvisação conduzida por um grupo aqui em São Paulo, em que num determinado momento eu ocupava um espaço de central, regendo um grupo de improvisadores numa dinâmica de rotação de regências. Eu já vinha atravessada por discursos feministas, por estudos, por me dar conta desse machismo estrutural que existia em mim, mas exatamente na hora de eu passar a posição de regente para outra pessoa, eu escolho um homem branco. Foi muito chocante para mim na hora me dar conta de como isso era intrínseco, e a partir daquele momento algo mudou profundamente dentro de mim. Agora que a gente chegou até aqui, eu convido você a revisitar as perguntas que eu deixei no início da nossa conversa. Eu convido você a revisitá-las sempre que sentir necessidade. E eu desejo que a gente possa comemorar as nossas pequenas vitórias internas nessa aventura que é o aprendizado de nós mesmos, a partir das vulnerabilidades tão desprezadas e proibidas pelo sistema, a partir da escuta, da abertura e de um desejo de transformação. Bons caminhos!